Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e nesse canal você encontra energias semanais, dia a dia, para o seu signo. Olha que maravilha! Gente, lembrando que são leituras coletivas, são direcionamentos, orientações rápidas, tá? De situações que podem vir a acontecer no seu dia a dia, e você acompanhando aqui, tendo, né, os insights da espiritualidade, você consegue sim se programar com relação às energias que estão pairando aí no seu dia a dia, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha com as pessoas, né? Porque com certeza algum direcionamento, alguma orientação vai servir para você, tá bom? Aproveito para convidá-los a seguir meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, que são leituras coletivas gerais, tá bom? E o Mais Um Tarô Corrigira, que é onde a energia vem através dos guardiões, né, dos Exus e Pombogiras, conforme eles pedem para fazer o corre e mandar a orientação para quem tem que mandar, tá bom? Aqui no canto esquerdo temos o QR Code para quem sentir no coração de fazer uma doação via Pix, tá bom? Tem também na descrição do canal. O e-mail é maisumatarô@gmail.com e eu fico extremamente grata junto com a minha espiritualidade, pois ajuda aí na estruturação do canal nesse início, tá bom? Então, bora começar essa energia da semana? Escorpião, segunda-feira, limpe sua energia. Escorpião, duas situações aqui. O ambiente de trabalho que você tá, sendo bem direto, tá? Com relação ao que você trabalha, tá? Tá pesando. Então, se você conseguir fazer uma limpeza energética, tá? Então, se você frequenta alguma religião, né? Ou se você pode ir a algum centro, tomar um passe, uma limpeza, fazer uma defumação, um banho de ervas, tá? Se você não tem isso por hábito, por costume, reforçar suas orações, pedir que, né, te alivie esse peso que você sabe que não é seu, que é uma energia densa. Tem pessoas que acendem vela para anjo da guarda, enfim, adaptem, tá? É importante porque, de fato, o ambiente do qual você se encontra de trabalho, tá? Realmente está te sugando de alguma maneira, tá bom? E aí, assim, essa mulher, esse orixá, tem duas questões, tá? Para quem realmente vai procurar alguma religião, né? É onde tem esse indício de você buscar um local que faça esse tipo de limpeza para você se reenergizar, para você alinhar a chácara, para você fazer essa limpeza, ou ter o direcionamento de como fazer isso, tá bom? E para alguns é assim, você tá nessa energia por causa de uma mulher dentro do seu trabalho, que te inveja, né? Então, você tem que se proteger. E aí é aquilo, além de se limpar, é se proteger se você realmente sabe quem é essa mulher que te inveja aqui no trabalho, tá? Então, e principalmente segunda-feira, para quem é da Umbanda, sabe que é dia de Exu, Pombogira, dia de Guardiões,
que abrem caminho. Chama esse povo aí, ó, para ajudar na limpeza e encaminhar a situação, que você vai ver só o resultado. Confia. Escorpião, terça-feira. Grandes mudanças virão. E, gente, eu amo a espiritualidade, porque tem, para algumas pessoas é continuação, tá? Da energia de segunda, que comentei, né? Sobre segunda-feira ser o dia dos guardiões, de Exus e Pombogiras, né? Questão de caminhos, e a gente tem a presença de Mulambo na mesa, reforçando essa questão de abertura de caminhos e, para a grande maioria, extremamente prósperos, tá? Protegidos e abençoados, encaminhados por eles, tá bom? Então, é uma consequência dessa limpeza energética, desse cuidado, dessa conexão que você faz, tá? Então, é aquilo. Talvez alguns fiquem curiosos. Opa, será que dá tempo? Dá tempo. Porque é no futuro, né? Grandes mudanças virão. Então, se até o fim dessa semana você ainda conseguir, né, fazer algo voltado para essa limpeza energética, se blindar, tá? E principalmente voltada para os guardiões, tá? Eles estão com você nessa mudança que vem, tá bom? E outros realmente é aquilo, são surpreendidos com uma notícia de mudança, tá? Mas é algo próspero e encaminhado pela espiritualidade, tá? Então, gente, vou trazer um exemplo, ok? Que acontece, mas as pessoas não se dão conta. Eu não aguento mais esse trabalho, eu tô precisando de dinheiro, eu quero mudar, e enfim, vocês já conhecem esse discurso. Aí o que acontece é ser mandado embora. Ou seja, vem uma grande mudança, vem dinheiro, tá? E aí você fala, e agora? O que eu faço? Se prende com a espiritualidade para você ter os caminhos abertos de novo. Por quê? Você não pediu uma mudança grande? Você não pediu dinheiro? Veio. Então, cuidado com a forma que pede, tá? E usar um outro exemplo aqui que também me veio. Alguém vai e pede a separação. E aí vem o quê? Divisão de bens. Vai afetar no dinheiro da pessoa. Você não queria a mudança? Você não pediu a mudança? Você não assumiu a responsabilidade? Vai impactar na sua prosperidade também. Entendeu? Um lado vai ser beneficiado e o outro não. Sempre tem os dois lados da moeda, gente. Então, saibam pedir para o universo, tá? Mas, no geral, é algo extremamente próspero e abençoado pela espiritualidade junto Laroê com a presença de Mulambo, mas reforçando que é importante essa conexão com o espiritual, tá bom? Escorpião, quarta-feira. Sonhar é importante, mas é a ação que transforma a realidade. Então, Escorpião, é aquilo, você tem tudo para concretizar o que você está almejando, o que você está sonhando. Ou seja, escrever um grande e abençoado capítulo da sua vida, da sua história, porque você tem merecimento para isso. Mas se você não agir, não tem como as coisas acontecerem. Não vai adiantar você chorar pelo leite derramado, modo de dizer.
Porque você vê até as coisas se estruturando. Você fala, ah, não, vai acontecer, deixa eu ficar aqui esperando. Esse ficar esperando, você perde o bonde. E as coisas não acontecem. Porque você não agiu no momento que tinha que agir. Entende? Então, é aquilo. A gente tem a espiritualidade totalmente confirmada aqui. Falando que, de fato, sim, você tem merecimento. Mas, se você não agir no momento que precisar agir, você não transforma a sua realidade. O que cabe à espiritualidade está sendo feito. Agora, cabe a você ter a ação necessária para que você concretize o que você almeja, o que você sonha. Tá? E aí, aqui, assim, falei de história de vida, mas para muitos é o quê? É realmente assinar algo, né? Uma compra de uma casa, casar, um contrato de abertura de empresa, contrato de trabalho. É algo que você realmente firma, que você queria muito. Uma parceria, entendeu? Porque até para assinar qualquer coisa dessas, tem que ter a ação de assinar, porque vou usar um exemplo tosco, mas vocês vão entender, tá? Você ganhou o prêmio da loteria. Você não tem que ir lá no banco ou na lotérica retirar, colocar senha, assinar papel, sei lá o quê? Se você não tiver essa ação, o dinheiro não vem até você, meu filho, minha filha. Você vai perder o prêmio, entende? Ai, gente, eu adorei esse exemplo que me mandaram aqui. Então, é sobre isso. Você pode ganhar na loteria, você tá com bilhete premiado. Mas se você não tiver a ação de ir lá na lotérica ou no banco e fazer o processo para você realmente receber, que depende de você ir lá com o bilhete premiado, não, a espiritualidade fez o papel dela, foi lá, movimentou as coisas, você ganhou, mas você perdeu o prazo lá dos 90 dias para sacar a grana. Não adianta chorar pelo leite derramado, tá bom? Vida que segue. Deu boas risadas aí, mas entendam a mensagem, tá bom, Escorpião? Escorpião, quinta-feira, temos um não. Mensagens rápidas que vieram. Não, infelizmente você não está grávida. Para outros, não, esse filho não é seu, porque é alguém de fora tentando falar que o filho é seu e não é seu, tá? E alguns realmente recebendo um não, tá? Que é algo que você espera, que você quer sair de determinada situação para você se empenhar em algo que você realmente acredita, que você realmente almeja, que você realmente ama, que você realmente quer cuidar. Mas essas portas não se abrem nesse primeiro momento, porque no fundo não é próspero, tá bom? Então, mensagens rápidas, diretas, rasteiras, trazendo notícias não tão boas para uns que queriam a gravidez, alívio para outros, né? Falando que o filho não é seu, tá? E tem esse não, que as portas ainda não se abrem porque não é o momento. E é aquilo, tudo tem um tempo, tá? Então, o padrão aqui, vamos dizer, a gestação são 9 meses. Você querer antecipar
a gente sabe que uma gestação prematura existe risco. E então não se coloque em risco em forçar uma situação. Cuide apenas, tá? Para que você realmente receba uma confirmação de algo que você vai conseguir seguir com esse processo de maneira segura e realmente dando a atenção que você quer no momento que tem que acontecer também, porque nem sempre é no momento que a gente quer, tá bom? Porque daí até o que me veio aqui, o ideal por vezes é o que? É o parto natural, né? Deixar as coisas fluírem e a criança nascer, ou seja, o projeto, a entrega, a realização acontecer no momento que tiver que acontecer, tá? Mas hoje existe aquela coisa de cesárea, você marcar, programar e não sei o quê. Um ou outro, realmente essa situação vai ser melhor de você fazer dessa maneira, né? Mas aí busque, assim, uma numerologia, uma consulta, uma confirmação de alguém que você realmente confie, tá? Para você se programar com relação a isso. Não faça só porque você quer, tá? Tenha um embasamento, um direcionamento. Porque a cesárea, ela tem um profissional e toda uma equipe por trás e colocando, sim, uma segurança para fazer o processo, tá bom? Escorpião sexta, temos mais um não, né? A gente teve na quinta o não do gatinho do quartzo rosa, que tem a ver com essa questão do autoconhecimento, do auto-amor. E aqui esse não do magia ametista, que tá atrelado com, né, essa questão da espiritualidade, da transmutação energética. Basicamente, esse não, eu sou intuída a dizer que um dia é da caça, outro dia é do caçador, né? Você quem fala não hoje, cortando algo, né? Você tá com a flecha na mão, só pronta pra falar, ó, não, e cortar tudo. Ai, gente, tá? Mas brincadeiras à parte, é o processo da vida, né? E para muitos aqui é o aprendizado de falar não. Você levar esse ensinamento, um dia da caça, outro dia do caçador. Tem horas que você tem que aprender a falar não, que você tem que cortar, você que tem que romper. Então, muitas vezes você não fala com medo de ferir o outro, né? Se bem que não é muito de escorpião isso, não. São poucos, que vai depender do ascendente, descendente, aquela coisa, sabe? Do momento de vida, tá? Mas muitos não pensaram duas vezes antes de te ferir, não. Né? Estavam a postos para te dar flechada, se fosse o caso, tá? Então, a mensagem principal basicamente é essa, tá? E te traz, sim, essa transformação energética, vamos dizer, essa mudança, te trazendo essa questão da confiança, de ser assertivo, de ser estratégico, do momento correto de agir, do momento correto de se posicionar, tá bom? E outros vão ouvir um não, realmente porque, sabe aquela coisa de ter uma flecha só, você usou no momento errado e tem um impacto negativo e que rompem com você. Mas, em se tratando de transformação, né, e lado espiritual, no fundo, é bom. Vai passar um tempinho aí, você ainda se questionando, né, dos porquês, mas pegue o conhecimento, o aprendizado, tá?
Se reerga, se restabeleça, retome sua posição, porque você sabe como você tem que agir. Resgatar esse lado estratégico, observador, de você ser assertivo da próxima vez, não agir no impulso, porque muitas vezes na vida a gente só tem aquela chance, aquela oportunidade. Então você não pode gastar sua flecha no impulso ou no susto. Então seja estratégico, tá bom? Escorpião, sábado, fracasso é apenas uma das etapas para o sucesso. Então, Escorpião, lá no fundo, no seu íntimo, você já sabia que alguma coisa hoje ia dar errado. Sabe quando vem aquele alerta? Lá dentro, lá no seu íntimo, tá? Então, apenas confie, né? Você pensa, já sabia que as coisas não iam ser do jeito que eu pensei, que eu imaginei, que eu estruturei. Porque de alguma maneira, sim, você foi intuído, você percebeu uma movimentação, uma energia que não conduzia, uma atitude. Aí adapte, tá? E que impacta, sim, diretamente no que você está estruturando, do que você busca, tá? Mas você sabe que também tá na sua mão reverter isso, né? Que é só um dos obstáculos ou uma das interferências, né? Uma das dificuldades que vão ser enfrentadas, ou mais uma das que você já enfrentou no decorrer aí, tá? Dessa situação que você tá vivenciando. Então, no fundo, elas te fazem mais forte. Lá no fundo, você sabe. Tá? Então, continue ouvindo sua intuição, mantendo essa conexão com a espiritualidade. Não se deixe abater pela situação que não deu certo, tá? É arregaçar a manga e seguir em frente, porque tá na sua mão. E lá no fundo, você sabe que te fortaleceu, tá? Pra seguir em frente. Escorpião, domingo. Agora temos um sim do quartzo verde, Escorpião, que tá relacionado com o processo de cura, tá? E junto com fé do preto velho, sabedoria do preto velho. A fé é igual a querosene no candeeiro. Basta um pouquinho para espantar a escuridão e trazer o conforto na noite mais escura. Escorpião, mensagem direta e reta, tá? Sim, continue acreditando, sim, reforce a sua fé, sim, mantenha essa conexão com a sua espiritualidade, até mesmo trazendo energia que veio na semana, né? De você saber já o que ia acontecer, você perceber que algo ia dar errado, mas sua fé é maior que tudo. E isso te dá força para você passar por qualquer coisa. E não se esqueça dessa fé para o seu processo de cura, de autocuidado, de autoamor, de conexão com a espiritualidade. A fé aqui é sua base. Mas a fé pela fé também
Faz milagres? Faz, mas tem coisa que depende do fio e da fia. Mas boa parte já é caminho andado, né? Quem tem fé hoje em dia, quem realmente consegue, como diria aqui os preto velho, alumiar os ambientes de café que tem. Então, muitas vezes você é o ponto de luz, o ponto de cura, o ponto de força para várias pessoas, mas cuidado para não esquecer de você. Porque nisso você não se cuida e acaba tendo impactos em você. Então, tá falando desse negócio aqui de cura, de você se cuidar, tá, Escorpião? Mas nunca, 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 nunca esqueça que a fé é a sua base de cura. Mas você precisa fazer a sua parte no plano terreno, tá bom, Escorpião? Essa foi a mensagem semanal de vocês, espero que tenham gostado. Nos vemos semana que vem, beijo, até mais, tchau, tchau.